Conta a lenda da antiga cidade de Vote, fundada pelos alemães em 1824, que os primeiros colonizadores alemães se assustavam às noites com estranhas aparições nas matas e florestas, com animais peludos e de orelhas grandes que derrubavam cavaleiros dos seus cavalos. E com o tempo, as entidades receberiam o apelido de Menino Diabo. Apelido esse dado pelos moradores e pelo padre Theodor Amstad. O mesmo garantiu o apelido de Buraco do Diabo. Segundo a história popular, descobriu-se que na verdade a terrível criatura era um tamanduá. Bem, a história a seguir foi reunida através de documentos disponíveis em bibliotecas e museus de Porto Alegre, como o Centro Histórico Cultural de Santa Casa, Casa de Cultura Mário Quintana e a Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, esses registros históricos contam histórias macabras antes mesmo da existência de cidades como Estância Velha, Dois Irmãos, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e São Leopoldo. A década de 1820 foi uma década de enormes transformações no Brasil. E em 1822 tivemos a independência do Brasil. E devido a isso, o próprio imperador Dom Pedro I autorizou imigrantes alemães e italianos a formarem cidades no Rio Grande do Sul, em 1824. Muitas cidades brasileiras foram fundadas durante essa década. Exatamente por isso. O plano que existia desde as guerras na província Cisplatina era da terra que viria a ser chamada de Uruguai e que era disputada entre Brasil e Argentina. E mesmo sendo tempos de paz, existiam ataques suspeitos em territórios brasileiros. A suspeita era de bandidos ou militares da província Cisplatina, ou pior, argentinos atacando nos territórios onde seriam fundadas novas cidades. E para isso, autoridades foram chamadas. Autoridades do exército, da igreja e do governo começaram a investigar o território em 1820. E um dos investigadores foi chamado depois de um depoimento especial. Foram escritas cartas em português pelas mãos do padre Manuel Camilo e em alemão por Siegfried, homem que substituiu seu sobrenome original nos documentos para caçador de lobisomem, que em alemão significa Werwolfjäger. Bem, consta o seguinte depoimento traduzido para o português atual. Na noite de 25 de agosto de 1820, uma carroça estaria levando uma família da feitoria do Linho Canhamo, vila que formaria São Leopoldo, para a nova vila que já estava se formando. Segundo a narração de Manuel Gonçalves, era uma carroça de mudança com uma família humilde, formada de portugueses, a avó matriarca idosa, a filha, o seu marido e 4 filhos pequenos. Manuel Gonçalves era o dono da carroça e levava a família montada no seu próprio cavalo. Era uma noite muito fria e o inverno gaúcho chegava nas temperaturas próximas do zero ou abaixo. As crianças estavam tapadas nos cobertores quando a carroça chegou em uma parte da estrada que era uma lomba. E foi nessa hora que se ouviu um barulho alto vindo de trás da carroça. A família chamou Manuel para ver do que se tratava, pois o animal fazia barulho, mas não se aproximava.
fazendo assim os cavalos apertarem o passo. Manuel Gonçalves investigava quando seu cavalo entrou em pânico. Um animal enorme esgueirava na mata enquanto se aproximava da carroça. E foi quando a carroça começou a correr lomba acima para fugir do animal. Na descrição de Manuel Gonçalves, o animal parecia um cão do mato ao correr e quase alcançou a carroça por vários minutos. Chegou a ficar tão perto que os seus olhos se refletiram na luz da lamparina e os cavalos foram velozes, mas o animal perseguiu a carroça por muito tempo. E quase alcançando a carroça mais de 2 vezes. Houve gritos e choro das crianças, pois todos pensaram que se tratava de uma onça. A corrida levou um longo tempo até que se livraram do animal. E segundo Manuel Gonçalves, foi quase 1 hora inteira de medo. E quando finalmente sentiram que o animal ficou para trás, foi então que todos ouviram o uivo. Os cavalos da carroça estavam exaustos e se ouvia a dificuldade de respirar. E eles já não conseguiam correr como antes quando se ouvia outro uivo, que vinha ao longe, mas pela direita da estrada e correndo ao lado da carroça. Foi então que a família ouviu outro uivo vindo da esquerda. E nessa hora, houve pânico de todo mundo. Da família de Manuel Gonçalves e até dos cavalos ao perceberem que estavam cercados. E foram mais alguns minutos de perseguição, com um uivo vindo de trás, um uivo vindo da direita e outro uivo vindo à esquerda. E foi nessa hora que um dos cavalos que puxava a carroça tropeçou e caiu. O cavalo ainda foi arrastado pelo andar da carroça, mas já era tarde, pois 2 criaturas já estavam pela frente na estrada. E segundo a narração de Manuel Gonçalves, ele ainda teria tentado lutar ferozmente contra as criaturas para tentar salvar a família. Outra versão da história conta que Manuel Gonçalves simplesmente fugiu, deixando o pior acontecer. Mas Manuel Gonçalves fez a narração de 5 criaturas com corpos que pareciam humanos, peludos e cabeças parecidas com lobos. E foram 7 pessoas mortas, contando 4 crianças pequenas. E esses documentos são encontrados em São Leopoldo. Para entender o contexto, todas as cidades citadas que viriam a serem fundadas a partir de 1822 ficaram no caminho de Santa Catarina a Porto Alegre. E logo, no espaço de 20 anos antes, muitos desses lugares eram só mata. E no ano de 1821, um caso famoso envolvendo o sobrenatural ficou conhecido no Rio de Janeiro. A morte de um jovem de 16 anos que teria sido morto em um ritual de candomblé. Existia uma tensão de muitos anos de preconceito religioso e superstições sobre o sobrenatural ser abordado na lei brasileira. Dom Pedro I queria livrar o Brasil de caça às bruxas, mas o governo teria que investigar esse caso de 7 pessoas mortas com um depoimento sobrenatural. E tudo isso levava para a Casa do Carinho, um bordel de beira de estrada formado de casinhas separadas em volta da casa principal. E lá tinha de tudo: servia refeições, cerveja, hospedaria, baia de cavalos e recebia os mais ilustres bandidos da Guerra de Cisplatina, onde todas as meninas eram índias ou negras. O puteiro virou a sede das investigações, onde os delegados formados pelo caçador de lobisomens Siegfried, o padre Manuel Camilo
e o militar Gonzales Silva se hospedaram e investigaram os fatos para saber se existia uma ameaça formada ou por bandidos, ou por militares, ou pelo sobrenatural. Cartas e relatórios foram escritos apenas em alemão para evitar qualquer embaraço, e todos fizeram uso do serviço de hospedagem, refeições e demais serviços da casa por quase 2 anos. Gonzales Silva, como militar, fazia relatórios e anotações militares. Histórias registradas em cartas de 1834, na Casa da Cultura Mário Quintana, e registros históricos de negros fugitivos. Resumo de 15 páginas de textos, escrita pelo Padre Camilo. E ali consta a história do escravo Pulmão, que matou seu antigo dono branco em Porto Alegre e fugiu com outros negros. E assim praticando assaltos no território que um dia seria Canoas. Era um grupo de 10 negros fortes com lanças e machados, acompanhados pela mulher e o filho de Pulmão. Uma noite, com todos aqueles homens fortes e armados em volta da fogueira celebrando a liberdade, ocorreu o horror. Durante a madrugada, no meio de todos aqueles homens fortes que dormiam no chão, se ouviu o grito desesperado do único filho de Pulmão. Alguém agarrou a criança e fugiu para o meio do mato. Os 10 homens fortes e armados com machados e lanças prontamente se levantaram e saíram correndo procurando no meio do mato, e apenas escutando o choro do garoto. Eles corriam às cegas no meio do mato escuro, e foram longos minutos correndo sem ver muita coisa, se guiando apenas pelo choro da criança. Chamaram o menino, e o menino chamava o pai. E depois de alguns minutos, eles conseguiram ver o horror. Um enorme cão negro parou de pé vários metros na frente dos homens carregando a criança. Ele levantou a criança pelo pé só para mostrar aos homens que estava com o menino. Soltou um uivo alto para o ar e em seguida, com muita maldade, mordeu com força o pé da criança. E isso foi o bastante para Pulmão e para os seus homens entrarem em desespero. A criatura começou a correr segurando a criança que berrava de dor. Pulmão e os seus homens começaram a correr atrás da criatura e a jogar lanças. Corriam o máximo que podiam e logo ficaram sem lanças. Um homem caiu correndo e ficou para trás alguns segundos. E enquanto se levantava, ele foi atacado por 2 monstros iguais. Um homem correu mais devagar e também ficou para trás. E assim também foi atacado. E o monstro com o menino fazia ele gritar, mas para os homens correrem mais ainda. A criatura corria como um cavalo. E para o horror total, simplesmente conseguiu fugir com a criança, deixando os homens sozinhos e exaustos na escuridão, ouvindo o choro do menino lentamente sumir na noite. E 2 homens foram mortos pelas criaturas naquela noite. Pulmão e os outros choraram a perda do menino e dos amigos. A mulher de Pulmão estava inconsolável. A crueldade foi tanta que não existia nem o que enterrar. E o dia seguinte foi frio, chuvoso e muito triste. Pulmão não conseguiu dormir à noite. Ele ficou acordado de guarda até a madrugada em volta da fogueira. E quando de repente ele viu de novo olhos brilhantes no meio da noite. Eram uivos. E ele não acreditou
quando mesmo o monstro voltou na madrugada seguinte. E então ele acordou todo mundo. Pegou seu machado, a sua lança e se preparou para matar a fera. E foi quando a mesma criatura ficou vários metros na frente do acampamento e mostrou que trouxe o filho de Pulmão ainda vivo. A criança viu o pai e começou a gritar por socorro. E foi então que o monstro agarrou de novo a criança com os dentes, fazendo o menino gritar novamente. E então a criatura saiu correndo. Todo aquele pesadelo se repetia. Pulmão e os homens saíram correndo desesperados, tentando alcançar o monstro. E foram vários minutos de desespero e correria. Pulmão chegou a gritar para os homens terem cuidado para não se separarem. E foi quando o monstro conseguiu parar, morder a criança mais forte, para ela gritar mais alto e ele novamente sair correndo. Depois de vários minutos correndo, os homens começaram a cansar e as diferenças de velocidade começaram a aparecer. A diferença se mostrava aos poucos, pois eles corriam atrás de um monstro que conseguia correr como um cavalo. E cada homem ficava exausto e quase indefeso. O primeiro a ficar cansado apenas corria mais devagar, e ficando para trás quando foi atacado por outro lobisomem. Aos poucos, os homens começaram a perceber outros olhos no meio do mato. Também perceberam uivos e correria. O lobisomem à frente atraía os homens com o grito do menino. E os homens corriam para tentar salvar a criança e inevitavelmente ficavam cansados, e cada homem cansado ficava sozinho para trás, sendo caçado por outros lobisomens. Outro homem ficou para trás e teve que lutar exausto com o lobisomem. E depois mais outro, e outro. E pouco antes da alvorada, os homens restantes já estavam correndo para fugir. E eles eram caçados separadamente. E assim, apenas Pulmão e a sua mulher sobreviveram. E mais uma vez, Pulmão teve que ver o lobisomem levar o seu filho ainda vivo embora. Os seus gritos e choros apenas desapareciam na escuridão da noite. Durante o dia, Pulmão mandou a sua mulher fugir para o mais longe possível, pois ele ficaria para tentar recuperar o seu filho pela terceira noite seguida. E era somente ele contra 5 lobisomens. Ela chorou, mas fez o que é mais difícil ainda, que era abandonar Pulmão e o seu filho. Ela fugiu e se tornou uma empregada em Porto Alegre. E nunca mais se viu nem Pulmão, nem o seu filho e nem os outros homens. A esposa de Pulmão relatou horrorizada essa história para o padre Camilo. Cartas para Dom Pedro I no arquivo histórico da Casa de Cultura Mário Quintana. Cópias feito à mão no Museu de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E as cartas escritas em alemão em 1822 e 1823 dão conta de um ano de contato com os lobisomens. Um trabalho muito perigoso. Siegfried era o alemão e pouco falava em português, mas já podia apontar alguns fatos. A alcateia já estava há pelo menos uma década. Eram todos homens de uma única família. Usavam táticas que faziam as pessoas e cavalos correrem até cansar. Faziam armadilhas atraindo fazendeiros e vítimas para eles correrem para não poderem fugir. Eram conscientes de seus atos na forma de lobo
e na forma humana roubavam e vendiam os pertences das vítimas. E o principal era que não se podia fazer mal a eles, pois qualquer coisa poderia provocar a caçada que eles faziam contra os seres humanos. As criaturas correm quase tanto quanto cavalos e podem viajar transformados durante o dia ou noite para cobrir territórios. E simplesmente adoram o clima frio do sul do Brasil, onde adquirem uma pelagem ainda maior. A pelagem, muito volumosa, é perfeita para o clima frio do Rio Grande do Sul, com madrugadas que chegam a 0 graus. Mas nenhum confronto com o homem-lobo pode ser feito sem saber de verdade como se mata um lobo em combate. As lendas por toda a Europa, especialmente pela Rússia e França, contam que os lobisomens só podem morrer pelo fogo. Em todas as histórias, os lobisomens só eram capturados sozinhos e mortos pelo fogo. Então, o trabalho de caçador de lobisomem era localizar um ou mais esconderijos dos lobisomens para que Gonzales Silva possa coordenar a ação militar e o padre Manuel Camilo possa atestar os fatos tanto de forma natural e científica, quanto da forma sobrenatural. Registros históricos do Museu da PUC, de 1923, a família Collodi, de origem italiana, conheceu a tragédia em pleno inverno, próximo aonde um dia seria a cidade de Esteio. Acreditam que o evento tenha ocorrido em 10 de maio, mas não se tem certeza. Eles estavam voltando de Porto Alegre de charrete. A charrete estava cheia de compras, em verduras e legumes para revenda. Eram 4 pessoas da família, formada pelos idosos Giuseppe e Maria. O Giuseppe de 70 anos e a Maria de 50. E eles estavam acompanhados dos empregados Miguel e Gabriel, jovens na flor da idade. Bem, também não se pode esquecer o cachorro Volpino. Já era final de tarde, quando perceberam a presença de 4 homens que pareciam bandidos pela estrada. E foi o ponto onde a família percebeu que podia estar em perigo. E assim apressaram o passo. Giuseppe, muito machista, fez a Maria se deitar na charrete. Assim nenhum bandido haveria e ela estaria segura, protegida. Horas depois, tudo estava escuro e frio, com direito a cair chuvisco. Chuva muito leve. A família foi avisada pelos latidos do cachorro Volpino de que eles poderiam estar sendo seguidos. O Volpino latia para longe, da parte de trás da charrete, e eles estavam sendo seguidos de longe. A família estava com um pouco de medo, pois o lugar tinha fama de ser alvo de bandidos. E o que fez toda a diferença para a família Collodi foi a hora em que a criatura que parecia um enorme cão selvagem apareceu pelo lado da charrete, enganando e surpreendendo todo mundo. E até mesmo o cachorro Volpino. A criatura começou a tentar morder o cavalo, e isso fez com que a charrete se virasse rápido para subir uma lomba. O animal fez o cavalo desviar a charrete para subir uma lomba correndo. Imediatamente Giuseppe tentou dar de rélio no animal, que se mantinha à distância, ao mesmo tempo em que fazia o cavalo correr. Na primeira tentativa do cavalo parar de correr, o outro animal saiu do mato
para deixar o cavalo ainda mais apavorado. Os cães se revezavam, fazendo o cavalo correr lomba acima. O cavalo cansava um pouco, e lá vinha um dos cães para fazer ele correr. O cavalo bufava, e um dos cães tentava lhe morder. E a Maria, escondida, não parava de rezar. E foram vários minutos de correria, até que chegaram à beira de um barranco, com o cavalo exausto. E foi nessa hora que os cães misteriosamente sumiram. E então todos se olharam. Giuseppe e os garotos precisavam descer e tentar fazer o cavalo descansar. Juntaram pedaços de pau, um facão e um relho. E não adiantava tentar fazer o cavalo andar, ou estouraria o seu coração. E todos teriam que ir para trás da charrete e tentar empurrar para não voltar para a estrada. E foi quando os 3 homens ficaram na parte de trás da charrete, foi que os cães voltaram e atacaram o cavalo. Isso fez com que o cavalo caísse no barranco, virando a charrete com a Maria e as compras. A charrete caiu por cima da idosa, virando todas as verduras e legumes e prensando a sua bacia. Miguel e Gabriel foram os primeiros a tentar tirar a idosa debaixo da charrete. E foi quando se ouviu um uivo alto. E foram todos cercados por 4 animais que se colocaram de pé. Aquilo era tudo parte de uma armadilha. Os animais levaram o cavalo a puxar a charrete, correndo lomba acima para deixá-lo exausto, e depois derrubar a charrete para evitar que as pessoas fujam. A idosa Maria estava debaixo da charrete coberta de verduras e legumes. E como ela ficou quieta, os cães não perceberam que ela estava ali. E então, ela testemunhou agonizadamente que os animais ficaram de pé para atacar e matar os garotos. E o seu esposo Giuseppe foi o último a morrer. A Maria presenciou horrorizada que os 4 seres eram os lendários lobisomens das lendas e que eles passariam a noite toda devorando o seu marido e também os garotos. A Maria tinha medo de se mover e ser descoberta, e as verduras e legumes caídos sobre ela escondiam e disfarçavam o seu cheiro. O seu relato afirma que os seres mudavam de aparência lentamente, e ora com aparência igual a de lobo. Um deles se tornou um homem jovem que foi até o mato urinar na forma humana e logo voltou na forma de lobo. As próximas horas foram as mais traumatizantes de sua vida, até os lobisomens irem embora pouco depois do amanhecer. Maria vagou pela estrada por dias até ser encontrada e deixar este relato que está aqui até hoje, nos arquivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, o nosso Iri Wolf Jäger, caçador de lobisomem, trouxe um livro completo sobre o caso de lobisomem, visto na França entre 1764 e 1767. O monstro era chamado de A Besta de Gévaudan. A história consta que a besta matou mais de 100 pessoas em mais de 200 ataques. Bem, e este é o único registro histórico de um lobisomem que foi morto a tiros na história. Todo registro histórico de lobisomem tem como morte o fogo depois do julgamento da igreja. E nunca houve registro de um lobisomem morto por armas, embora existam relatos de lobisomens feridos a golpes de espada.
A besta de Gévaudan, presumidamente um lobisomem, foi caçada à exaustão por 3 anos pelo Marquês de Apécher, cujos relatórios davam conta de um animal sobrenatural ao qual nenhuma bala conseguia atingir. Ele era capaz de desaparecer como um fantasma, de correr de pé ou de 4 patas, e também de antecipar o pensamento dos caçadores. Mas a mais horrível descrição do Marquês de Apécher foi o fato de uma noite inteira de caçada apenas para a besta fugir dos caçadores, se esgueirar até uma fazenda, matar uma criança e depois fugir. Bem, aquilo era de uma crueldade que não poderia existir em um animal. O Conde de Morangias também relatou dezenas de caçadas à besta, o qual fez relatório explicando que a besta não se tratava de um lobo comum, mas do profano cruzamento entre um humano e um lobo, um animal de pelo vermelho e uma incrível listra branca que ia do topo da cabeça até a ponta da cauda. Em seus relatórios, ele atirou e atingiu a besta pelo menos uma dúzia de vezes, afirmando presenciar a besta sendo atingida em cheio, para depois correr e desaparecer só para voltar ainda no mesmo dia sem nenhum ferimento. E isso sendo o mesmo animal. Outras vezes, ele assistiu mais de uma vez o animal parado como um fantasma, e o mesmo tomava tiros que nunca o atingiam. A besta foi morta oficialmente por Antoine de Belternay, o Marquês. Porém, a sua história foi muito mal contada, pelo fato de que os ataques simplesmente continuaram. Bem, finalmente cheguei ao final do livro, onde se contava a história de Jean Chastel. No relatório de Chastel, ele fez todo o ritual para caçar a besta, forjando uma bala de prata, benzida por um padre dentro de uma igreja, para então ele entrar na floresta junto com outros caçadores. Conta que quando Chastel encontrou a besta, ele se pôs a orar, e enquanto orava, ele olhava nos olhos da besta. E diz o padre Camilo que a oração teve poder sobre a besta. Agora, já o Werewolf Jagger afirma que a besta estava esperando acabar a prece para matar o homem. Mas de qualquer forma, Chastel atirou em cheio e foi o único caçador que matou a besta. Bem, está aí o segredo para matar um lobisomem em batalha, que é muita oração e muita bala de prata benzidas. Essa outra carta é de 10 de setembro de 1823, a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, e foi escrita por Gonzales Silva. Dos fatos de 1 a 7 de setembro de 1823. Organizado o Batalhão do Exército Imperial do Brasil para caçar, capturar ou matar os homens-lobo. Batalhão formado por 10 bravos soldados cariocas que estariam sob as ordens de Gonzales Silva, sairiam de Porto Alegre a cavalo para montar tocaia. E eles eram um total de 13 homens. E Gonzales Silva diz o seguinte em sua carta: nos últimos meses acompanhamos enquanto os nossos caçadores descobria a toca que os lobos usavam como moradia, local qual não nos atrevemos a aventurar na hora da noite. Não direcionamos nenhuma pessoa a andar sozinha perto da toca, sob o perigo de uma morte profana. Levamos para a batalha 30 balas de prata, pura e benzida de mais estimado valor, uma verdadeira fortuna.
Em 1º de setembro de 1823, fez-se instrução para todos os homens. A alcateia dos homens-lobo são muito perigosas. Existe perigo de armadilhas e emboscada. Os homens-lobo têm ótimos olhos para ver no escuro e podem sentir o cheiro das pessoas. Todos os homens devem tomar banho e esfregar folhas de árvores fedidas para evitar o cheiro. E nenhum homem deve beber bebida de álcool, fumo ou jantar carne horas antes da armadilha. E nenhum homem deve produzir mijado ou cagalhão próximo do local da armadilha. E todas as instruções são para os homens-lobo não sentirem o cheiro dos soldados. E conversas devem ser proibidas. E para a proteção contra o homem-lobo que caçam seres humanos, todos devem fazer prece para São Cristóvão, o santo lobisomem que renegou a barbárie e os poderes de Satanás para pregar a palavra de Cristo. Relatório de 6 de setembro de 1923. Gonzales Silva, Museu do Exército Brasileiro em Porto Alegre. Cópia escrita à mão, disponível no Museu Imperial no Rio de Janeiro. Diz o seguinte: Meu Altíssimo Imperador Dom Pedro, faço relatório dos fatos e peço por misericórdia que não torne essa missão pública. Na madrugada de 4 de setembro, éramos 13 homens, bravos e ansiosos, para destruir essa ameaça lendária de nossas terras, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e de Vossa Alteza. Estávamos preparados para matar feras sem coração que matavam homens, mulheres e crianças. Estávamos preparados para a batalha com as melhores armas e mais brava coragem. Levei apenas os homens mais machos do exército imperial brasileiro, e isso incluiu meu mais querido amigo e irmão. Nos armamos até da mais pura fé, e ao levar para a batalha 30 balas de prata, em uma fortuna muito acima de 1 ano de todos os nossos salários juntos, oramos, nos purificamos e nos aprontamos. Montamos caçadas no meio do caminho da trilha, por onde os homens-lobos percorrem da sua toca até o rio, onde buscam água limpa para beber. Preparamos as nossas armas, que consistiam em modernos rifles e floretes. Florete é um modelo de espada muito fina e leve. Um modelo popular do exército ocidental que surgiu na Europa. E era utilizada no exército imperial brasileiro. Bem, a espada do Zorro é um florete. Durante a madrugada, avistamos o primeiro lobisomem. Mas não era nenhuma fera sedenta de sangue. Era um filhote sedento de água. Tentei dar ordem a nenhum homem atirar, mas mesmo assim atiraram no filhote. E ele parecia um cachorrinho indefeso. E imediatamente outros vieram acudir o filhote. E assim começamos a atirar em todos. E os lobisomens vieram para cima de nós. Um enorme lobisomem de pelagem muito espessa me atacou e tive que usar o rifle para não ser atingido. O meu melhor amigo me ajudou e os combatemos junto com as nossas espadas. Cheguei a transpassar-lhe a minha espada pelo peito, e mesmo assim ele arranjou forças para ferir de morte o meu amigo. As bestas pularam para o meio de nós e nos atacaram ferozmente. Um lobisomem agarrou um soldado para o mato e sumiu na escuridão.
fomos obrigados a usar as nossas espadas para nos defender, enquanto metade de nós recarregava os rifles. E foi nessa hora que nos atacaram. Conseguiram arrastar outro soldado nosso para o mato. Atiramos a segunda saraivada de tiros e matamos mais lobisomens. Eu não contei quantos. Os soldados que foram arrastados para o mato acabaram lutando junto usando as suas espadas. E então eles voltaram se arrastando muito feridos. Recarregamos mais uma saraivada de tiros, e foi quando ouvimos os uivos dos lobisomens no meio da noite. Eles estavam preparando um ataque coordenado. E por fim, todos vieram junto, e nós atiramos com vontade. Pegamos as nossas espadas e matamos os últimos. Porém, um soldado ficou gravemente ferido enfrentando os lobisomens. Estávamos exaustos, machucados, cobertos de sangue e precisávamos iniciar um trabalho de recuperar os corpos. O padre Camilo acendeu rapidamente a fogueira e eu fiz questão de encontrar o primeiro lobisomem a morrer e lhe arranquei a cabeça. E assim, levei até o meu amigo para que ele soubesse que vencemos. E o meu amigo amaldiçoou aquela cabeça e questionou que obra de Satanás foi esta que fizemos. E a cabeça em suas mãos se tornou a cabeça de um menino cujo rosto angelical era igual ao do seu filho. Meu grande amigo, o meu irmão que salvou a minha vida, morreu naquele momento, sabendo que todos os seus atos mataram um menino igual ao seu filho. Todas as feras que matamos se tornaram seres humanos. E assim, matamos os 5 homens que atacavam e matavam pela região. Assim como também descobrimos que assassinamos 4 mulheres e nada menos que 8 crianças, e aquilo despedaçou a minha alma. E por isso eu peço a sua misericórdia, meu altíssimo imperador. O padre Camilo atestou que todas as feras são obras do sobrenatural, voltando às suas formas humanas depois de mortos. Eu termino meu relato implorando que tenha misericórdia da luta dos bravos guerreiros, das crianças inocentes e da honra do Império Brasileiro, e não mostre os corpos humanos que estamos enviando para o Rio de Janeiro como prova do sobrenatural. Pois isso, a morte retorna até os maiores monstros à sua forma humana, sem dizer o que fizeram. E nenhuma mulher ou criança inocente prova o sobrenatural depois de uma morte desse tipo. Bem, matamos 5 monstros, cujos crimes e atos justificam enfrentar com coragem. Mas também matamos 12 pessoas cuja acusação do sobrenatural nunca poderá ser comprovada. E assim, eu devolvo até a última bala de prata, cujo grande valor só me fez lembrar das 30 moedas de prata, pelas quais Judas traiu Jesus. Bem, gostaria de fazer uma consideração final neste relato. Gonzales Silva é um nome falso usado na missão secreta. O local de combate fica onde hoje é conhecido como a cidade de Ijuí, local que ficou conhecido como o Buraco do Diabo. Este caso nunca veio a público, porque o sobrenatural não existe na lei brasileira. Boa noite.
Olá, me chamo Samuel. Tudo começou no ano de 2008, quando eu tinha 18 anos. Eu e o meu pai estávamos trabalhando em um sítio que era muito belo. O sítio era do meu avô. Lá era tudo tranquilo. E quando trabalhávamos na residência do meu avô, tudo era muito bom. Até que 5 meses depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Certa vez, quando eu e meu pai estávamos colhendo cana, um homem estranho e careca entrou na residência do meu avô. E após isso, este homem pediu dinheiro. Como negamos, ele ameaçou que iria nos matar. O meu pai, como era muito tupetudo, xingou este homem de vários palavrões. Depois de alguns minutos, o meu pai e este homem partiu para a violência. Eu, vendo aquela cena, fiquei desesperado. E então resolvi ajudar o meu pai. Nós dois estávamos lutando com aquele homem, até que conseguimos afugentar ele. Enquanto ele corria, ele gemia de dor. Quando entramos para pegar as nossas espingardas, o homem gritou e disse essas palavras: "Podem atirar em mim à vontade, pois eu não sinto nada." Ele saiu correndo do sítio. E continuamos o nosso trabalho normalmente. E quando começou a entardecer, paramos um pouco de trabalhar e resolvemos preparar um café com leite, junto com pão e mortandela. Então, eu e o meu pai falávamos com meu avô sobre aquele ocorrido. O meu avô já conhecia aquele sujeito, sabia que ele era encrenqueiro, e ele ficou com muita raiva daquele homem. Segundo meu avô, ele e aquele homem são rivais desde os anos 50. E daí então, ele começou uma história, que durou aproximadamente uns 30 minutos. Após ouvirmos a história do meu avô, nos despedimos dele e fomos para casa, que fica na cidade de Campo Grande. A nossa casa ficava a 1 quilômetro da cidade. E quando chegamos, nos deparamos com o mesmo homem, aquele que o meu pai havia enfrentado. Aquele sujeito havia chegado antes de nós. E ele estava nos esperando no telhado da nossa casa, rindo e fazendo rosnados. Nós ficamos com muito medo. Aquele homem não sabia onde morávamos, porém achamos que talvez ele tivesse obtido alguma informação de algum vizinho nosso. Aquele sujeito pulou do telhado em nossa direção e em seguida se transformou em algo que parecia vir das trevas. Como ele estava na porta de entrada da casa, ficamos ali parados, olhando ele se transformar. Os seus olhos mudaram de cor. O direito era amarelo e o esquerdo era vermelho como o braço incandescente. Logo, daquele homem começou a exalar um mau cheiro terrível. Quando menos notamos, o seu corpo estava coberto por pelos. Ficamos apavorados. Corremos até o carro e pegamos as nossas espingardas. A coisa correu atrás de nós. Porém, fomos mais rápido. Munimos as nossas espingardas, apontamos e atiramos na criatura. Foram vários tiros, e aquela fera parecia não sentir dor. E foi aí que o meu pai gritou para mim atirar na cabeça. E finalmente, depois de um tiro certeiro na cabeça da criatura,
aquilo parou de vir em nossa direção. Desta vez, aquele tiro havia dado efeito. Quando nos preparamos para atirar de novo, aquela coisa saiu correndo em direção à mata. E após isso, resolvemos dormir na casa da minha tia, que era irmã do meu pai. Quando amanheceu, fomos para nossa casa investigar melhor o caso. E quando chegamos lá, descobrimos que aquela criatura havia arrombado a porta da nossa casa. E o interior da casa estava todo destruído. Entramos para dentro e fomos arrumar a bagunça. Algumas horas depois, um vizinho nosso nos chamou e veio nos dar a notícia que há poucos minutos foi achado um corpo de um homem na mata ali próximo. Nós, já sabendo de quem se tratava, ficamos aliviados. E após tudo isso, nos mudamos de cidade. E vivemos muito melhor, longe dessas aberrações. Hoje eu sou casado, mas ainda assim moro perto do meu pai. Boa noite. Este relato que venho contar aqui aconteceu no Maranhão. E o meu pai me contou há muito tempo. Certa vez, um caçador adentrou a mata, apenas com a sua espingarda e os seus 2 cães como companhia. A mata, a princípio, parecia calma, mas o caçador sentia estar sendo observado. Depois de um tempo, ele abateu a sua caça para o seu jantar. Era um queixada, como muitos conhecem como porco do mato. Por volta das 5 da tarde, a floresta estava escura. Então, ele resolveu voltar depressa para casa, pois a sensação de estar sendo observado era terrível. Depois de andar por um tempo, ele estava muito apertado para tirar a água do joelho, pois já não estava aguentando segurar por muito tempo. Ele acabou urinando ali mesmo, atrás de uma árvore. Assim que ele se aliviou e estava se preparando para ir embora, escutou passos pesados vindo rapidamente em sua direção, como os de um búfalo. Ele ficou com muito medo, pois achou que poderia ser alguma onça. Mas antes que ele pudesse se virar para ver o que era, algo como um tapa muito forte o acertou. E ele foi arremessado a uns 2 metros de distância, com as costas em uma árvore. Ainda atordoado da pancada, ele se levantou rapidamente. E em seguida, olhou na direção daquela coisa que deu o golpe nele. Ele se deparou com uma fera gigantesca, toda coberta de pelos negros e grossos, de cor castanhos. Os seus braços quase tocavam o chão de tão compridos, e o monstro era muito forte. A fera lembrava muito um grande gorila, mas tinha mais ou menos 2 metros de altura. E encarava aquele caçador furiosamente. Em um movimento rápido, o caçador empunhava a sua espingarda. O monstro, sem medo algum, avançou em direção a ele e foi correndo como se fosse um gorila. A criatura foi mais rápida que o caçador, pegou a sua espingarda e arremessou para dentro da mata. Neste momento, os cachorros mordiam e atacavam a fera, que parecia não sentir dor alguma.
Então, a criatura pegou um dos cachorros e o arremessou para longe, bem para dentro da mata. O outro cão, a fera acertou uma patada tão forte que o animal se quebrou ao meio, ficando assim deformado e coberto de sangue, com os ossos para fora. Depois disso, a besta foi caminhando em direção ao caçador, que se arrastava na direção da espingarda. Mas antes que ele pudesse chegar perto da espingarda, a fera o apanhou pela perna e o ergueu usando apenas um braço. O caçador ficou cara a cara com o lobisomem, e assim o encarando por uns 10 segundos. Em seguida, aquela fera começou a dar tapas, seguido de tapas no caçador. Os tapas eram tão fortes que faziam estalo alto naquela mata. Ele podia sentir o sangue escorrendo por sua roupa. Certamente era o seu fim. Com apenas uma mão, a fera o segurava, e com a outra, aquilo dava murros e tapas nas suas costas. A sua visão estava escurecendo. O caçador começou a urinar muito sangue com todos aqueles tapas. Daí, a besta soltou um rosnado muito alto e parou de golpear o caçador. E o caçador olhou para ver o que tinha feito a besta parar de espancá-lo. E para sua surpresa, era a sua cachorrinha, que a fera havia arremessado para a mata. Ela investia contra a fera com muita ferocidade, defendendo aquele caçador do monstro. Mas antes que aquele bicho fizesse algum mal para a cachorrinha, ou para o caçador, ele logo ouviu som de pessoas chegando correndo para o local. Com todos aqueles latidos e rosnados, os outros caçadores que passavam perto ouviram tudo aquilo. E graças a Deus foram a socorro do pobre caçador. A fera largou o caçador no chão. Deu um tremendo rugido que fez toda a mata se calar. E em seguida saiu derrubando árvores e quebrando galhos pelo caminho. O caçador, já muito ferido, foi salvo pela sua cadela. Os outros caçadores chegaram rapidamente no local para o acudir. E depois do caçador e a sua cachorrinha serem levados são e salvos para fora da mata, ele contou toda a história para os outros caçadores. Esta besta se tratava do capelobo, que também se parece muito com o mapinguari. Este relato eu dedico ao meu pai, o Davi Conceição. E desejo a todos uma boa noite. Sempre me interessei por coisas sobrenaturais, filmes de terror, etc. Mas nunca acreditei em fantasmas ou coisas do gênero. Não sei como coisas desse tipo podem acontecer. Não sei se era alucinação ou realidade, pois todas as vezes que acontecia, eu olhava em volta e tudo parecia normal e calmo, como se nada tivesse acontecido. O estranho é que eu me encontrava do mesmo jeito, na mesma posição, com a mesma roupa que aconteceram tais coisas. Certa vez eu estava sozinha em casa. A minha mãe estava trabalhando e o meu pai também. O meu irmão estava na casa da sua namorada. Era uma sexta-feira à tarde. Eu estava tomando um banho
e ao terminar, estiquei a minha mão para pegar a toalha. Naquele instante, senti algo estranho, que nem eu sei explicar o que era. Um medo misturado com a sensação de que não estava sozinha. Olhei para o chão molhado do boxe, que ainda estava com muita água, pois eu havia acabado de desligar o chuveiro. E percebi que bem de frente para os meus pés tinha uma marca de par de sapatos. Era como se tivesse alguém bem na minha frente, porém invisível. Por algum motivo que eu não sei explicar, eu ignorei aquilo. E em seguida, abri a porta do armarinho do banheiro. E foi aí que eu vi uma coisa que me gelou o coração e me fez tremer. Dentro do armarinho do banheiro havia uma cabeça, com algodões na boca, no nariz e nos ouvidos. Era a cabeça de um velho careca. Estava pálida, como se tivesse sido decepada de um cadáver há muito tempo. E sem pensar duas vezes, eu puxei a toalha e saí imediatamente do banheiro e corri para o meu quarto. Fiquei uns dias sem entender o que havia acontecido e como aquilo foi possível. O tempo foi passando e eu preferi acreditar que tudo aquilo foi apenas uma alucinação, devido ao fato de que eu sempre vejo filmes de terror e também leio histórias do gênero. E por isso eu fico com isso na cabeça e acabo vendo coisas. Depois de um tempo, eu já tinha certeza que aquilo era alucinação e não me importava mais. Até que em um certo sábado, a minha mãe, o meu irmão e o meu pai haviam saído. Era um dia lindo, ensolarado, naquele calor do Rio de Janeiro. Eu estava na cozinha e a minha cachorrinha tem a mania de pegar jornais para brincar. E isso era o que ela havia acabado de fazer. Eu me apressei em tirar o jornal dela. Amassei o jornal e o joguei na lixeira. Logo em seguida, voltei a lavar a louça. De repente, ouço um barulho estranho, semelhante a de um papel sendo amassado. O estranho é que não havia ninguém em casa, somente eu e a minha cachorrinha. Foi então que eu olhei para a lixeira, e ali estava uma cena estranha que me paralisou. O jornal que eu havia acabado de jogar no lixo estava sendo amassado novamente. Era como se alguém estivesse com a mão dentro da lixeira, o amassando. No primeiro momento, eu me afastei sem saber o que fazer. E logo em seguida, o barulho parou. Eu pensei na possibilidade de ser um rato ou qualquer outra coisa que estivesse dentro da lixeira. Peguei a vassoura e cutuquei o lixo. Porém, ali não havia nenhum ser vivo. Fiquei pasmada com aquilo tudo. Mas um tempo depois, eu já havia esquecido tudo aquilo. Mas também, em um outro sábado, aconteceu um fato paranormal. Mas desta vez, todos estavam em casa. Eu me apressei para tomar banho, pois os meus amigos me esperavam para ir no shopping. Tudo corria bem, quando de repente me deu uma tontura, como se a minha pressão tivesse baixado. Segundos depois, eu melhorei e acabei o banho. E quando peguei a toalha e fui enxugar o meu braço, vi que ele estava com sangue. Porém, eu não havia me machucado. Parecia
que algo com muito sangue havia encostado em mim. Olhei em volta das paredes, o box e a pia, e nada tinha sangue. Ainda fechei os olhos e massageei com os dedos. E depois de olhar para o meu braço de novo, o sangue ainda continuava lá. Passei a toalha para me limpar. E logo me deu outra tontura. Assim que a tontura parou, olhei imediatamente para o meu braço e para a toalha. Porém, não havia mais sangue. Eu fiquei bastante assustada com tudo isso. Fiquei dias com trauma. E a partir daí eu me assustava com qualquer coisa. Mas hoje estou bem. E até hoje nada mais aconteceu. Espero que continue assim. Pois se acontecer, eu juro que mudo dessa casa. Mas até então, eu prefiro acreditar que tudo isso foi apenas uma alucinação, ou coisa do tipo. Boa noite. Agora, pelo amor de Deus, gente! Vão dormir logo!